Atenção, Igreja Quadrangular do Estado de São Paulo, todos os seus membros, dia 6/7, uma live nacional com o nosso presidente Mário de Oliveira, fazendo a grande oração na minha casa, com unção com óleo. Conto com você, dia 6/7, às 20 horas, a grande oração na minha casa. Glória a Deus. Amados, bom dia, paz seja convosco, é muito bom estar com você nesta manhã. É uma alegria muito grande a gente poder compartilhar aquilo que vocês pediram e colocaram diante da gente, amém? A gente vem tendo aí um tempo na nossa escola bíblica de aprendizado, um tempo de TSD, tempo a sós com Deus, onde a gente está vivenciando aí essa particularidade nossa de estudo da palavra de Deus. Irmãos, isso é extremamente importante e essencial para a sobrevivência do cristão. Amém? Nós sugerimos a vocês nos apresentarem temas e hoje eu quero pegar um dos primeiros temas, que é o que a gente vai abordar hoje com vocês, e eu vou colocar diante de vocês hoje os temas que foram apresentados, foram sugeridos para a gente poder trabalhar neles. Amém? A gente vai continuar fazendo a escola online enquanto essa situação permanecer. Uma vez que acabar essa situação, que nós fomos liberados a retornar, e aí nós vamos retornar à escola bíblica presencial, que não tem coisa melhor do que isso. Amém? Dentro dos temas que foram colocados aí diante de nós, perdão foi o tema que mais foi abrangido, mais sugerido aos irmãos. Amém? Quanto tempo dura ele? Está dentro do perdão, o perdão que liberta, o perdão é o caminho para a salvação. Amém? Esse tema nós vamos abordar hoje e vamos tentar dar uma aula só sobre o perdão. Também foi sugerido solidariedade à luz da Bíblia, na sequência eu vou ministrar isso se houver tempo. Crer e ser batizado é salvo, é um assunto muito legal, que nós vamos trabalhar também. Libertação é um assunto interessante que a gente pode trabalhar, que tem a ver também com crer e ser batizado, amém? Pecado e salvação são situações que andam lado a lado, a gente tem que trabalhar muito nisso. Princípios bíblicos ao cristão, amém? E apostasia. Tá? Antes da gente orar, eu quero ler aqui a Bíblia. Ó, que gostoso a Bíblia. Manuseie a Bíblia, amém? Eu quero ler com você Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Ele vai dizer assim: não fiquem obcecados por adquirir bens materiais. Estejam satisfeitos com o que possuem, pois considerando que Deus nos assegurou, não vou permitir que vocês caiam, nunca vou abandonar vocês. Podemos corajosamente citar: Deus está pronto para nos ajudar. Não tenho medo de nada. Quem ou o que pode me atingir? Amém? Essa é uma dica do autor de Hebreus para que a gente possa continuar confiando no Pai. Por que eu estou lendo isso já antes de orar? Porque é um assunto que é essencial para a nossa vida hoje. Aí ele vai sugerir assim, versículo 7. Tenham consideração para com os pastores que deram a vocês a palavra de Deus. Observem como eles vivem e permitam que a fidelidade deles ensine vocês. Bom, como a verdade que eles defendem. Bem, devemos ser persistentes porque Jesus não muda. Ontem, hoje e amanhã, ele é o mesmo por sempre. Amém? Tá aí então dicas para você fazer o estudo. Estive lá agora há pouco na livraria Paz Cristã, já acabou a Bíblia comentada. Amém? A Bíblia comentada por, né? Ele está aguardando aí mais algum lote, mas você também pode pedir no site. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por estarmos juntos neste momento. Te agradeço pelo teu amor, pela tua graça e a tua paz. Peço a tua bênção neste momento, nesta aula, nesta manhã. Direciona nossas vidas, ó Pai. Alcança os teus filhos nesse dia 28 de junho de 2020. Estabelece o teu reino em nós e através de nós. Que tudo que tratarmos aqui, Pai, possa nos trazer proximidade à tua presença, aos nossos irmãos, às nossas famílias, em nome de Jesus. Seja conosco. Amém? Bom, eu tenho um convite para você aí. Preste atenção aí, recebe esse convite com alegria. Amém? Atenção, Igreja Quadrangular do Estado de São Paulo, todos os seus membros, dia 6/7, uma live nacional com o nosso presidente Mário de Oliveira, fazendo a grande oração na minha casa, com unção com óleo. Conto com você,
dia 6/7, às 20 horas, a grande oração na minha casa. Aí, queridos, dia 6 de julho, amém? Na minha mão já está o óleo. Se você não tem o óleo de unção, se você já tem, use o que você tem. Se você não tem, nós vamos deixar disponível aqui na igreja para você pegar um frasquinho pequeno, que vai ser entregue um por cada família. Famílias que não têm o óleo de unção para poder usar nesse dia 6 de julho. Amém? Divulgue, eu vou enviar esse link para você divulgar, convidar o povo. Vamos à nossa aula então sobre o perdão. Amém? Abordamos aí os temas, conversamos aí sobre os temas, né? E a gente agora vai trabalhar nisso junto aí, para que a gente possa conciliar o amor do Pai sobre nossas vidas aí. Amém? Vamos lá então. Perdão, vamos falar sobre isso. Sobre o perdão. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. Eu penso que o perdão tem muito a ver com essa questão da reconciliação, e a reconciliação que nós cremos e vivemos é essencial para a nossa vida como cristãos que caminham para viver a eternidade com Cristo. Amém? Sobre mim aqui está, 70 vezes 7. Quero que você olhe para isso. Aqui na minha camisa também. 70 vezes 7. Quanto tempo vai durar esse perdão? Esse é um dos temas que deve ter sido abordado aí também pelo Alexandre, que mandou para mim até um cálculo de valores de quantidade de tempo, que eu concluí da seguinte forma: não existe tempo para o perdão. O perdão ele vai durar a vida inteira, a eternidade. Amém? Então preste bem atenção, Mateus 5, 23 e 24, a nossa primeira referência. Amém? A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com nossos irmãos. Reconhecemos que a semelhança da cruz, também temos duas linhas do fluir de reconciliação. A vertical, que é o homem com Deus, e a horizontal, homem entre homem. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser praticado para com os semelhantes. Amém? Isso é muito importante, queridos, porque nós precisamos vivenciar isso com alegria, com intensidade na presença do Senhor. Então nós falamos assim: a reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com nós e os nossos irmãos. Por isso, o perdão é algo essencial na nossa vida e ele nos leva a entender sobre essa questão do nosso relacionamento vertical com Deus e horizontal com os nossos irmãos, para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida sossegada na presença do Senhor. Amém? Vamos lá então, continuando. Quem não perdoa não é perdoado. O perdão, a falta dele, faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer, olha só que interessante isso, hein? Vai permanecer em nossa vida ou não. A palavra de Deus é clara quando ao fato de que se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Foi Jesus Cristo quem afirmou isso no seu ensino, na oração do Pai Nosso. Nós já tratamos disso e vamos rever novamente. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Amém? Olha só que interessante, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoarmos, nós seremos perdoados. Amém? Isso é muito importante, cristão, filho de Deus. Amém? Vamos voltar aqui um pouquinho. Quem não perdoa não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossas vidas. Olha o peso dessa palavra. E aí Jesus Cristo vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste que está no céu, porém não vos perdoará, se nós não perdoarmos, Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai
as perdoará. Vocês estão comigo aí, amém? Eu estou aqui no chat à disposição para a gente bater um papo, para a gente conversar. Se você quiser trocar uma ideia, contar um testemunho, uma experiência, fala aí conosco aí, amém? Vamos continuar. A falta de perdão é uma prisão. E aí vai entrar no tópico ou subtópico que fala sobre o perdão que liberta. A falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Lemos em Mateus 18:34. E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda aquela dívida. A palavra verdugo significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que Jesus falou em figura nesta parábola e é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Olha que expressão forte. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústia, depressão, enfermidades, debilidade física e etc. Aí você vai vendo que o peso do perdão na nossa vida, ele é intenso, ele é muito grande. E a gente tem que trabalhar isso conosco, a gente tem que cuidar disso na nossa vida para a gente se libertar dessa prisão e para a gente ajudar as pessoas que estão presas a esta prisão. Amém, queridos? Então a falta de perdão é uma prisão. Por isso, um dos temas abordados foi o perdão que liberta. Quando a gente interage nessa questão do perdão, entendemos que estamos liberando sobre nossas vidas e saindo de uma garra, de uma prisão horrível que nos prende. Amém? Continue comigo. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. Porém, eu digo que o benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim o que o perdão produz na vítima, naquele que está ferido. Sem perdão não há cura. A doença interior só se complica. A saúde espiritual, emocional e física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Em outra porção da Escritura, onde o contexto dos versículos anteriores é o perdão, vemos que o Senhor Jesus nos advertindo o mesmo perigo. Olha só, entra em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial, e ao oficial sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o teu último centavo. Mateus 5, 25, 26. Olha que interessante. Reconciliação, libertação do peso, das consequências daquilo sobre nossa vida. Amém? Continue comigo. Não sei exatamente como é esta prisão, mas sei que Cristo não estava brincando quando falou dela. Eu não sei realmente como que é esta prisão. Mas se a gente olhar o peso que tem sobre nós quando a gente fica retido na falta de perdão, a gente pode sentir que as dores, o cansaço, o enfado, a opressão é muito grande. A falta de perdão me prende e pode prender a vida de mais alguém. Isso é um fato comprovado. Tenho presenciado que gente esteve presa por tantos anos e ao decidir perdoar foi imediatamente livre. Isso também pode acontecer com você. Basta decidir perdoar, amém? Então eu coloco diante de você que quando o perdão é liberado, aquela pessoa se encontra livre para viver e aquele peso, aquela consequência do pecado, do perdão, sai das costas dela. Sabe, como o peregrino de John Bunyan, ao chegar lá na cruz, ele recebe o perdão de Deus e aquele fardo sai das costas dele. Amém? Até aí tudo bem? Quer compartilhar um pouquinho? Lembrando você, vai preparando o óleo para o dia 6 de julho, amém? Para a gente poder participar juntos aí. Vamos lá, amém? Seguindo o exemplo divino, como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para ser perdoada. Como que é isso? A pessoa precisa pedir, ela precisa colocar... Sabe aquela historinha de, me desculpa porque eu errei, me desculpa porque eu fiz isso ou aquilo? Não. Queridos, a expressão cristã é, me perdoe porque eu errei. Esposa, me perdoe porque eu errei. Esposo, me perdoe porque eu errei. Filho, pai, me perdoe porque eu errei. Pastor, eu errei, me perdoa. Eu não tenho medo de pedir perdão não, irmãos. Recentemente, conversando com uma pessoa no atendimento pastoral aqui na igreja, eu falei para essa pessoa, bom, então se eu errei nessa situação, me perdoe, amém?
Eu me lembro de uma vez que um grande líder falou assim que o pastor não deve estar pedindo perdão, porque senão ele vai ficar se humilhando diante da pessoa. Preste bem atenção. Perdão tem a ver com liberar algo sobre a vida da pessoa. Então, seguindo o exemplo divino, como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-la para poder ser perdoada. Não devemos perdoar, não devemos perdoar como Deus nos perdoou. Amém? Olha só, interessante. Não, devemos perdoar como Deus nos perdoou. Olha que interessante. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, qual é o exemplo divino? Como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir o perdão ou merecê-lo para ser perdoado? Então, veja bem, eu preciso ter isso no meu coração. Eu preciso desejar isso. Olha só, devemos perdoar como Deus nos perdoou. Como eu falei agora há pouco, eu não tenho medo de pedir o perdão para aquela pessoa. Eu não tenho receio de falar para ela, me perdoe se eu errei. E tem que ser assim com o pai e o filho, a esposa e o esposo, vice-versa. Vou ler de novo. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Como é que está chegando aí o áudio? Tá bom? Tá tranquilo? Você está conseguindo acompanhar? Amém? Vamos lá. O texto bíblico diz que nosso perdão e reconciliação horizontal deve seguir o exemplo do que Deus em Jesus praticou para conosco. Então, basta perguntar, fizemos por merecer o perdão de Deus? Olha só, não. Então, nosso ofensor também não precisa fazer por merecer. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Não tem a ver com merecimento. Gente, foca bem nisso. Analisa bem isso, porque se esse assunto foi sugerido é porque nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Eu vou ler de novo. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento. Ele precisa ser gerado na nossa vida. Ele precisa ser gerado como misericórdia e compaixão, como certeza de que eu vou para a glória com o Pai. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração, e não por haver ou não benignidade do ofensor. Então, alguém me ofendeu. Alguém me ofendeu. Aí o que eu faço? Como que eu lido com essa questão? A pessoa que me ofendeu, ela merece o meu perdão? Eu tenho que pensar dessa forma? Olha só, vamos trabalhar bem nisso. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que o perdão é fruto do coração compassivo e benigno. Se eu me preocupo em arrancar a minha vida e aquela pessoa dos verdugos, das garras dos demônios, do peso da falta de perdão, eu estou colocando diante dela, o perdão como algo benigno, algo no coração compassivo, disposto a perdoar. Amém? Continue comigo aí. Não há limites de vezes para perdoar. Está aí a questão que o Alexandre colocou a gente. Está aí a questão dos 70 vezes 7. Amém? Opa, para cá. Está aí a questão dos 70 vezes 7 que a gente coloca diante de você. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém. E foi surpreendido pela resposta de Cristo que lhe deu. Então Pedro, aproximando-se, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. 490 vezes, então, é o limite? Não, queridos. Mateus 18, 21 e 22 está dizendo, perdoe, perdoe, libere o perdão quantas vezes for necessário. Trate isso como algo lindo na sua vida. Trate isso como algo verdadeiro na sua vida. Amém? Algo real na sua vida, que traz a verdade do perdão sobre mim e sobre você. Espero estar sendo claro com você aí, amém? Espero estar despertando em mim e você as benignidades do Senhor para as misericórdias do perdão, para a compaixão do perdão, amém? O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda deve ser perdoada. Na verdade, os comentários bíblicos em geral entendem que Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos em perdoar. Ou seja, não há limites ao perdão. Fico pensando que seria de nós, sem a misericórdia de Deus, quantas vezes já nos perdoou? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Se devemos perdoar também como Cristo, Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite. Ou seja, quanto tempo dura o perdão? Ele dura para sempre.
Amém? Glória a Deus, querido. Vamos lá, então. O diabo é quem leva vantagem. Aí nós vamos entrar naquela questão dos verdugos, expressão aí em torno de demônios que nos amarram, que nos incitam a viver uma vida desesperadora. Amém? Olha só, já falamos que há uma prisão espiritual ocasionada por reter o perdão e que demônios se aproveitam dessa situação. Agora queremos examinar um outro texto bíblico que nos mostra nitidamente que a falta de perdão dá vantagem ao diabo. Vamos ler isso aí, 2 Coríntios 2, 10 e 11. Olha o que ele diz aí. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Olha aí, vírgula. Pensa um pouquinho, reflete no que você está lendo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Irmãos, pensa muito nisso. Tá bom? Libera o perdão. Libera a vida sobre a vida das pessoas. Vamos ler de novo isso? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Então Cristo recebe isso. Agora, se nós retemos, a gente dá liberdade aí para Satanás poder atuar na nossa vida. O apóstolo Paulo revela que se deixamos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é Satanás, o adversário de nossas almas. Disse ainda que não ignoremos as maquinações do maligno. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta de perdão, é quem não podia deixar de perdoar. Precisamos entender que Deus não será engrandecido na falta de perdão. Que o ofendido não lucra nada por não perdoar. Que até mesmo o ofensor pode estar espiritualmente preso. O único que lucra, fica pequena aí, né? Conseguindo acompanhar. O único que lucra com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade na vida de quem decide alimentar a ferida do ressentimento. Olha aí, a falta de perdão, então, vai gerando um ressentimento na nossa vida. Um ressentimento que nos afasta um do outro, que nos distancia um do outro, mas que coloca aí Satanás muito perto da gente, muito próximo da gente, fazendo a gente se confundir aí com aquilo que ele tem, que Deus tem liberado para a nossa vida, que seria uma vida aí mais tranquila na presença do Senhor, meus irmãos. Querido, preste atenção, perdoe, libere o perdão porque Jesus Cristo te ama. Continue comigo aí. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Vamos ler isso na Bíblia? Amém? A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Vamos ver se está certinho a referência aí, porque às vezes a gente anota na correria e acaba não anotando certo. Olha aí só. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam todo o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Não deem lugar ao diabo. Amém? E aí Tiago 4,7 também. Já estamos aí com a Bíblia na mão. Vamos lá. A gente estava lá em Hebreus. Nós temos que resistir o diabo. Nós temos que resisti-lo. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. A versão, a mensagem é fantástica, né? Então preste atenção. Mas quando nos recusamos a perdoar, estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos. Que mandamentos que estamos quebrando? Dando lugar ao diabo, né? Não colocando Deus diante das nossas vidas. E ele está aí tentando devorar nossas vidas, tentando tragar nossas vidas, para acabar com a gente. Não, meu querido, olha, preste atenção, vamos atuar isso de uma forma linda e constante. Querido, para um pouquinho agora. Vamos orar um pouquinho. Meu Pai, se houver em nós agora algum ressentimento com alguém, alguma mágoa com alguém, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir a Ti, ajuda-me, fortalece-me, gera em mim, meu Pai, um espírito quebrantado e contrito, e em nome de Jesus que eu possa ter coragem, ousadia de mostrar o Teu amor a esta pessoa, liberando sobre ela o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém? Continue comigo, olha só, conselhos sobre o perdão. Para aqueles que reconhecem que não há saída,
a não ser perdoar, mas que, por outro lado, não é algo tão fácil de se fazer, veja esse conselho prático. O perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Desenvolve a fé na sua vida. Desenvolve a fé em Cristo na sua vida. Né? O que está colocado aí? Para aqueles que reconhecem que não há saída a não ser perdoar, mas que, por outro lado, não é algo tão fácil de fazer, veja este conselho prático. O perdão não é um sentimento, é uma decisão e também uma atitude de fé. Deus, aumenta a nossa fé, estabelece nossa fé em torno do perdão, papai, para que possamos liberar isso na nossa vida e na vida das pessoas que estão conosco. Amém, querido? O perdão não é por merecimento, logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções a perdoar. Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração. A nossa oração agora há pouco foi isso. Senhor, gera no nosso coração essa disposição a perdoar. Por quê? 70 vezes 7 gera o quê? O que isso era aí? Amém? Aí, querido, preste bem atenção. Vou ler novamente, né? Não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão não flui espontaneamente. Deve ser gerado no coração, para levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e a sua ordem de perdoar. As consequências da falta do perdão também devem ser lembradas, para dar mais munição à razão do que à emoção. Amém? O que você quer dizer com razão e emoção nesse sentido, Elcio? Você sabe muito bem o que você está fazendo. E a sua emoção humana não quer que você libere o perdão. Mas a razão do seu aprendizado em Cristo libera o sobrenatural, o desenvolvimento da fé em torno do perdão na sua vida. Queridos, eu coloquei uma expressão aí. Coloquei uma expressão para você de Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Vamos ler essa expressão? Vamos lá comigo? Velho Testamento, para a gente já encerrar a nossa aula e meditar um pouquinho sobre esse assunto. Amém? A gente não precisa passar aí a manhã inteira falando sobre isso, mas é um assunto que vai muito longe. É um assunto que atua em nossas vidas de uma forma muito linda e verdadeira. O que você está achando das nossas aulas? Está sendo bom? Está sendo proveitoso? Você está gostando de participar com a gente? Tem feito aí uma divulgação do link para alcançar as pessoas, amém? Para mostrar às pessoas aí o amor do Pai sobre a vida das pessoas, amém? Vamos lá, Provérbios 17, 9. Vamos ver como que a mensagem trata isso. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Mas, se insistir na ofensa, diga adeus ao amigo. Ou seja, esqueça a ofensa, né? Olha só o que ele diz. Esqueça a ofensa e manterá a amizade. Mas, se insistir na ofensa, diga adeus ao amigo. Amém? Então, libere o perdão. Libere o perdão para esta pessoa ser tratada, para esta pessoa ser alcançada sobre sua vida. Amém? Queridos, não é algo fácil, mas faz parte da nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. Faz parte da nossa vida como aquilo que Deus tem liberado por mim e por você na presença do Senhor. Amém? Por isso, querido, nesta manhã eu quero te convidar a estar aí comigo, eu quero te convidar a vivenciar aí comigo o amor do Pai, a presença do Senhor na tua vida, aquilo que Deus tem feito por você, que seja verdadeiro. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha imagem. Querido, como que está a sua vida diante do Senhor, diante das pessoas que você ama, que você convive com elas? Amém? Eu quero que você, nessa manhã, trabalhe sobre isso na tua vida, sobre o perdão, que você verifique como que está o perdão, como que está a atuação do perdão de Deus na sua vida. Amém? Eu quero que você pondere sobre isso, quero que você analise os versículos que falam sobre isso na sua vida, quero que você
Verifique isso realmente como algo prático na sua vida, como algo que Deus tem feito para você, como algo que o Espírito Santo de Deus tem liberado sobre sua vida. Amém, querido? Vamos orar? Vamos pedir ao Pai: Senhor, libera sobre minha vida o perdão. Libera. No culto de quinta-feira, eu falei para vocês, por exemplo, sobre oração coletiva e oração individual. E eu citei Mateus capítulo 18. Eu quero deixar como estudo para você. Deixa eu ver se na Bíblia do Douglas tem essa passagem para estudar. Estou verificando aqui, a gente tem, ele passou várias passagens. Já vamos ver aqui se ele colocou essa expressão para nós estudarmos. Hein? E aí você já pode dar um pulo lá nessa passagem se tiver já. Não, parece que não tem. Mateus capítulo 18, não. Tem Mateus 6, Mateus 5. Amém? Não tem Mateus capítulo 18. Tá bom. O Douglas acertou em tudo que ele colocou aqui. Fica tranquilo que vai ser bênção na sua vida. Amém? Mas lá em Mateus capítulo 18, as pessoas têm o hábito de usar essa passagem para dizer que liga as coisas na terra em oração. Tá bom? Mas eu quero que você dê uma estudada nesse assunto a partir do versículo 12. Preste atenção. Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 e irá atrás daquela que se perdeu. Quando a encontrar, não ficará mais satisfeito por causa dela que pelas 99. O Pai de vocês no céu sente o mesmo. Ele não quer perder nenhum desses crentes simples. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve-o até a igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Ou seja, não importa o que acontecer, ofereça para aquela pessoa o amor perdoador de Deus. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Olha só, horizontal, horizontal, vertical. Horizontal, horizontal, vertical. Olha só, levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Meu Deus, olha o peso dessa palavra, meu irmão. Então, às vezes, você está falando coisas que você na emoção ainda mantém na sua vida. Você está falando coisas que na emoção você ainda mantém preso na sua vida. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando dois de vocês concordarem em algo e orem por isso. Meu Pai que está no céu, em ação. E quando 2 ou 3 de vocês reunirem em minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali. E aí ele continua fortalecendo essa história do perdão. O que essa passagem quer dizer? Mateus capítulo 18, do versículo 12 em diante, até o versículo 20. Que nós precisamos resolver as coisas entre nós, para que quando ligarmos na terra, seja ligado no céu. Para que quando falarmos as coisas de Deus na terra, as pessoas, seja falado no céu e as pessoas sejam alcançadas. Meu irmão. Amém, querido? Vamos atuar isso de uma forma linda. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar? Ora comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por estar com os meus irmãos neste momento, por estar junto com a família Quadrangular Silva Azevedo, com os amigos que estão participando conosco, pastores, líderes. Quero agradecer pela vida do pastor Marcos, que tem motivado de uma forma linda a trazer esta aula online para os nossos irmãos, alcançando a nossa Quadrangular Silva Azevedo em todos os cantos, e não somente ela, mas todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Meu Deus, que o que conversamos aqui hoje seja posto em prática, que esta é uma das percepções que temos em relação àquilo que aprendemos. Colocar em prática aquilo que vivenciamos na presença do Pai, em nome de Jesus. Amém, querido?
Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Estou colocando um negócio de fundo aí, mas era para ter cortado a imagem aqui. Captura de janela, deixa eu fechar. Amém? Só querendo trazer um pouquinho aí para você aí a memória. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança na presença do Senhor. Né? Eu estava aqui lembrando aqui, ó, o TSD, Tempo a Sós com Deus. Né? Ao levantar, dobre seus joelhos, fale com Deus, faça a sua parte pessoal, escolha um lugar reservado para ficar a sós com Deus, ouça louvores, escolha um livro da Bíblia para ler, leia, estude, medite, amém? Anote seus pedidos. Aí eu coloquei assim você terá um bom dia e sempre uma palavra para dar àquela pessoa. E aí lembre de colocar em prática, observe, interprete e aplique aquilo que você aprendeu no seu dia a dia, na sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe, paz seja convosco. Semana que vem, se tudo der certo, amém? Primeiro domingo de julho, dia 5 de julho, estaremos aqui com a aula online, tratando sobre o tema solidariedade à luz da Bíblia. Amém? Nós vamos abordar esse tema com vocês, solidariedade à luz da Bíblia. Amém? Paz seja convosco, Deus te abençoe. Tenha um bom domingo na presença do Senhor. Vou colocar a chamadinha aqui para quem não viu ainda. Atenção, Igreja Quadrangular do Estado de São Paulo. Todos os seus membros. Dia 6/7. Uma live nacional com o nosso presidente Mário de Oliveira, fazendo a grande oração na minha casa. Com unção com óleo. Conto com você, dia 6/7, às 20 horas, a grande oração na minha casa. Amém, querido? Você que não tem o óleo, então, se você tiver, nós vamos estar aqui sempre. Estamos de terça à noite, quinta à noite, estamos também na terça de manhã, na quinta de manhã, das 8 até mais ou menos umas 10, 11 horas. Domingo estamos aqui de manhã das 8 às 10 e à noite, para você passar e pegar, amém? Pegar o seu óleo de unção. Se você não tiver, se você tiver, use o que você tem, amém? Vai ser dia 6 de julho essa live nacional e eu quero que você que deseja ser um compartilhador dessa live, fazer um cadastro, a pastora Adriana está anotando os nomes. O que eu preciso? Nome completo e o seu celular WhatsApp, amém? Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, a divina comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre sua vida. Pai, obrigado pela nossa escola bíblica. Abençoa o culto desta noite. Usa poderosamente a vida do pastor Marcos, que trará a palavra para nós esta noite. Que encerremos junho, mês da vida do Espírito Santo, do Pentecoste, na tua presença. Paz seja convosco. Amém? Deus te abençoe. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês.